Olá, bom dia! O AgroBand está entrando no ar para todo o Brasil através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. Um refúgio verde em meio ao cinza de uma capital. Conheça a horta orgânica que abastece as cozinhas do Palácio Piratini, prédio que fica no coração de Porto Alegre e é símbolo de poder no Rio Grande do Sul. Transformação. Veja um bate-papo sobre as mudanças de comportamento da população e como o agronegócio pode se adaptar a isso. Safra 2019. Saiba qual a projeção do IBGE para a colheita do ano que vem. E ainda a expectativa sobre os resultados que as lavouras de trigo devem gerar. Não saia daí que o AgroBand está só começando. Começamos o programa de hoje falando sobre uma visita que eu fiz ao Pantanal. É um espetáculo quase indescritível, com uma fauna e uma flora riquíssimas. O Pantanal é a maior planície alagável do planeta. Abrange Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia e do Paraguai. Por ali vivem 650 espécies de aves, como o tuiuiu, que é o símbolo do Pantanal. Terceira maior ave voadora do mundo, que chega a 3 metros com as asas abertas. A arara azul é encantadora. Pode ser vista na Transpantaneira, onde circulam também os jacarés, as capivaras, a onça-pintada e uma infinidade de pássaros e muitas boiadas. O gado predominante é o Nelore. Nesta época do ano, o gado é retirado para as áreas altas porque está se iniciando a temporada de cheia, quando os campos ficam alagados. Na temporada de seca, a pesca é abundante, com diferentes espécies, como o pacu, dourado pintado, a piranha, a caixara. A culinária pantaneira é a base de peixes e banana. Os barcos utilizados para pesca estão sendo adaptados para turismo durante a Piracema. É possível fazer um cruzeiro 5 estrelas pelo Pantanal, mas já preparado para se desligar do mundo digital. No meio do rio não tem internet. Em compensação, é possível ouvir o Bolero de Ravel como trilha para o pôr do sol. O ano já está quase acabando e falta pouco mais de um mês para que o novo governador do estado do Rio Grande do Sul assuma o poder. Eduardo Leite, do PSDB, vai comandar o estado de um dos prédios mais belos da cidade de Porto Alegre, o Palácio Piratini, onde ele vai encontrar uma horta orgânica. E nós fomos até lá e vamos te mostrar agora esse lado desconhecido da sede do governo. Veja só. Imponente, grandioso, encantador. O Palácio Piratini é a sede do Poder Executivo do Rio Grande do Sul. O nome é uma homenagem ao município de Piratini, que foi a primeira capital farroupilha. O prédio fica localizado no coração da cidade de Porto Alegre e foi inspirado no Palácio de Versalhes, na França. Foi de lá, inclusive, que vieram vários dos materiais utilizados na construção, como os mármores, lustres e até mesmo o cimento. O projeto é dividido em 2 grandes espaços, a ala da governança à frente e, ao fundo, uma parte destinada à moradia do governador. Esta é a ala residencial do Palácio Piratini, a sede do governo do Rio Grande do Sul. Nos últimos anos não tem sido utilizada como residência do governador, mas os salões aqui servem para recepções a convidados. E há uma cozinha neste espaço que é abastecida com alguns insumos que vêm aqui mesmo, de uma horta orgânica. É isso que a gente veio conhecer agora. Vem comigo! A horta fica em uma área de 400 metros quadrados nos fundos do palácio. São 16 canteiros e mais de 300 espécies de plantas. A Aline Janke foi a engenheira agrônoma responsável pelo projeto. Aline, como é que vocês planejaram essa horta aqui? Eu sei que tem um elemento fundamental que é o sol, que precisa ser observado. Vocês dispuseram os canteiros por causa da luz do sol?
Sim, Lizemar, é porque as hortaliças elas precisam de muita iluminação, né? No mínimo 6 horas diárias de sol. E vocês cultivam aqui basicamente hortaliças que podem ser usadas na cozinha do palácio. Quais são? Como é que foi feita essa escolha? Sim, a gente optou pelas hortaliças mais utilizadas, né? Que são alface, rúcula, radite, beterraba, cenoura, né? Também tem um pouco de morango, né? E temperos diversos que o pessoal utiliza na área. E vocês montaram bem aqui nesse espaço onde nós estamos o relógio do corpo humano. Aqui tem chás diversos para vários órgãos do corpo humano. E como é que funciona isso aqui? A gente utiliza as ervas de acordo com o pico de funcionamento dos nossos órgãos, né? Então a gente pode observar aqui a gente tem a capuchinha, né, que seria para o sistema digestivo, respiratório e excretor, onde o pico de funcionamento desses órgãos são das 21 às 23 horas. Então é aconselhado tomar uma xícara dessa erva nesse horário. E como é que é o manejo aqui da horta? Os canteiros são feitos de que forma? A gente observa que vocês utilizam madeira e também garrafas PET com água para fazer a contenção da terra. Isso, a gente utiliza essa forma para poder facilitar o manejo, né? Lembrando que a horta é toda feita no sistema orgânico desde a sua concepção, né? Nós temos o sistema de compostagem e agora a gente está adotando a compostagem laminar também, onde é feita a própria compostagem no canteiro, né? Como é que funciona isso? Deixa todos os resíduos ali e vai produzir o chorume, vai ser absorvido, precisa esperar um tempo, como é que é? Isso, então ao invés de a gente estar colocando os resíduos na compostagem, a gente coloca no próprio canteiro, né, restos de folha, as sobras da cozinha, né, tudo aquilo que não foi temperado. O que iria para a composteira vai para o canteiro. Então a gente tem um aproveitamento total da matéria orgânica e aquele resíduo, o churume, que a gente, no caso na composteira tradicional, a gente não estaria aproveitando, fica no próprio canteiro. Só que a gente tem que esperar um tempo, né, até ter todo o processo de compostagem completo. Isso é possível de ser feito aqui porque nós temos vários canteiros, então a gente sempre deixa 1 ou 2 para fazer o processo de compostagem até ele ficar pronto, a gente vai fazendo uma rotação com os demais canteiros. E vocês têm também dentro dessa proposta de horta orgânica um controle natural, por exemplo, dos insetos com algumas plantas. Eu tenho aqui, por exemplo, um galinho de arruda na mão. Essas plantas que têm cheiro forte, elas espantam os insetos, é isso? Sim, elas auxiliam bastante. Até vocês podem observar nos canteiros, a gente tem bastante plantado manjericão, manjerona, arruda. São plantas excelentes, repelentes, porque elas têm um cheiro forte. Um dos destaques por aqui é a presença de parreiras. São diferentes cultivares de uvas que já estão indo para a 3ª safra. O Rui é o responsável por elas. O modelo de plantio é um modelo chamado latada, que é de cobertura, e ainda estamos na fase final do processo de formação do pé. Esse é o objetivo. As cultivares que estão aqui são cultivares todas resistentes a doenças, né? É fruto de uma doação que aconteceu da Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves. E agora se espera, então, o aumento da área ocupada pelas parreiras e também o aumento da produção dessas cultivares. E esse é um espaço com cultivo orgânico. Vocês colocaram também roseiras aqui, que são marcadores, por exemplo, para fazer o controle das formigas que atacam os parreirais. Exato, as roseiras, isso já é um conhecimento antigo, elas são um alvo prioritário das formigas. E formiga é um problema, é uma praga que causa muito prejuízo ao nível de produtores, né? E um fator importante é o sol. A parreira precisa de um número de horas de luminosidade, precisa de frio também. Tem tudo aqui dentro desse espaço, Rui? Ela é uma área que talvez esteja se descobrindo como um potencial para a produção de uvas, né? A serra, com sua altitude e a quantidade de horas de frio que a gente já conhece, deixou de ser a área exclusiva para o plantio, né? O Rio Grande todo planta uva, inclusive na região de Porto Alegre, né? A estrutura grandiosa fica em meio aos prédios do centro da cidade. Um hábito do meio rural que arrumou espaço no ambiente urbano. O objetivo agora é abrir a horta para a visitação de escolas, para que crianças e jovens possam aprender e refletir sobre o caminho que os alimentos percorrem até chegar à nossa mesa. Trabalhamos bastante com a agricultura urbana, incentivando as pessoas a produzirem
pelo menos uma parte do seu alimento, né? Porque dessa forma as pessoas sabem o que estão consumindo. E é outra coisa tu ter o prazer de tu estar consumindo aquilo que tu cultivou, né? E um alimento fresquinho. Você viu aí na reportagem uma horta urbana, uma forma sustentável de produção de alimentos em uma região cheia de prédios e construções. Esse é um ótimo exemplo de um movimento crescente de transformação de hábitos da população. Novos comportamentos são uma realidade e o agronegócio precisa se adaptar a essas mudanças. É sobre isso que eu vou conversar agora com o especialista em agronegócio e mega tendência, Adriano Machado. Bom dia, Adriano. Bom dia, Lizimara, tudo bem? Bom, vamos falar sobre essas mega tendências. Vocês fizeram uma pesquisa e entre elas aparece isso aí, que a população quer fazer uma produção compartilhada, hortas comunitárias, por exemplo, produção vertical. Por quê? Bom, Lizimara, a PwC, empresa da qual eu trabalho e sou sócio, né, conduziu uma pesquisa chamada Mega Tendências, né, do agronegócio. E nós temos o entendimento que cada vez mais a população urbana ela vai crescer, né? A estimativa é que até 2050, 70% da população mundial vão viver nas zonas urbanas. Então, nós vamos ter que encontrar meios de solucionar um problema de logística, um problema de distribuição de alimentos, né, para atender toda essa demanda, né, dessas pessoas. Então, a gente entende que essa tendência, né, que foi mostrada nessa reportagem, ela vai continuar crescendo, seja para desempenhar um papel social, no sentido de possibilitar que pessoas de baixa renda elas consigam ter uma ocupação e participar desses projetos comunitários, né, de hortas comunitárias, como a gente já vê em algumas cidades, com esse propósito, né, de ampliar a produção de alimentos para o seu próprio consumo. E também a gente entende que esse é o futuro, né? Fazendas verticais, por exemplo, né? Uma outra alternativa que as grandes cidades podem vir a buscar no sentido de ter esse problema de distribuição e logística resolvido, né? Com baixo custo de transporte logístico, né? Para você trazer, né, os alimentos do campo até a cidade, você tem um custo logístico que ele é alto, né? A infraestrutura no nosso país já não ajuda muito. Então, você, por meio dessas alternativas, você acaba trazendo aí competitividade e também resolvendo um problema da sociedade, né? Vocês também detectaram na pesquisa o aumento da população de idosos que precisam de alimentos mais saudáveis. Em algumas regiões, como na Ásia, a China, vamos trazer um exemplo, o consumo maior de proteína de origem animal, que a gente precisa abastecer também. E como que essas empresas do agronegócio, porque somos todos empresários nesse ramo, podem se adequar a essas tendências? É um fato, né? A pesquisa traz a informação, né, de que deverá ter um crescimento significativo da população, né, mundial, que deverá atingir aproximadamente 10 bilhões de pessoas até 2050. Com isso, também a gente tem a expectativa de que a população idosa deverá mais do que dobrar, né? E você também tem um crescimento tremendo na questão no surgimento da classe média, né? A classe média deve crescer mais do que 170% até o ano de 2050, né? Isso vai fazer com que toda essa população aumente o consumo de alimentos e eles procurem alimentos de maior valor agregado, né? Como derivados de leite e proteína animal, como você falou. Por exemplo, a China, que já vem vivendo, né, um crescimento econômico importante, um crescimento na sua renda média, das populações, já passou a consumir mais carne, né? O Brasil é um grande exportador de carne de frango para atender a essa demanda, né? E eu acho que nós, no Brasil, temos que estar, as empresas de agronegócio, elas têm que estar preparadas para essas oportunidades, né? Para a capacidade de atender a essas demandas crescentes nesses países, nos países emergentes, que deverão ser os grandes consumidores de alimentos nas próximas décadas. Adriano, em relação a essa questão desafiadora de tratamento dos resíduos, de como atender
a essa tendência de aumento de consumo? E tem uma outra questão também para a gente colocar aí, de embalagens, de porções menores para a população que vive sozinha, por exemplo. São muitas coisas para serem adequadas nesse segmento da produção. Como que isso pode ser feito por essas empresas do agro? Então, as empresas do agro vão ter que buscar formas de permitir com que os produtos que sejam fornecidos para os seus alimentos, para os seus consumidores, atendam às suas necessidades, né? E esses consumidores, eles querem produtos de maior qualidade, com maior confiança, produtos que tenham rastreabilidade, onde eles tenham a capacidade de saber o histórico de produção daquele alimento para poder consumir, né? Porções menores, como você comentou, essa é uma tendência. As empresas entendem que cada vez mais o consumidor não quer comprar em grandes volumes, ele quer comprar em porções menores para evitar o desperdício, né? Para evitar que alimentos sejam consumidos de uma forma inapropriada, né? Então, as empresas precisam revisitar os seus planos estratégicos no sentido de atender a essas expectativas, seja por meio de reavaliar, né, se as questões de embalagens dos produtos elas estão adequadamente definidas, né, para essa realidade. Que legal, adorei essa colocação do Adriano, revisitar. As empresas precisam revisitar e nós, consumidores, também precisamos revisar os nossos hábitos. Tudo dentro de uma produção, de um consumo sustentável. Obrigada, Adriano. Foi um prazer. O AgroBand faz agora um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar sobre projeções para a safra de 2019 e a expectativa para os resultados que a lavoura de trigo deve apresentar. Até já, não sai daí! Estamos de volta com o AgroBand. O IBGE divulgou recentemente uma projeção para a safra de 2019. A expectativa é que a colheita seja um pouco menor do que a deste ano. Ao todo, o campo deve produzir quase 230 milhões de toneladas de grãos. As plantadeiras funcionam de sol a sol. Mais de 20 pessoas trabalham para semear os mais de 3.000 hectares de lavouras de arroz e soja em Barra do Ribeiro, a 60 quilômetros de Porto Alegre. A área cultivada cresceu 10% neste ano. Não adianta a gente querer alta produtividade, querer ser viável se nós não tivermos um solo de qualidade. Depois passa por pessoas, passa por qualidade de semente. O resultado do trabalho feito agora no campo será visto na colheita de 2019. A estimativa do IBGE para a safra de grãos de todo o Brasil no ano que vem é de quase 227 milhões de toneladas. A quantidade é um pouco menor do que a de 2018. A projeção é a primeira divulgada pelo Instituto para a próxima safra. 4 das 5 regiões do país devem ter queda na produção. A exceção é o Sul, que não deve enfrentar novamente os fatores climáticos adversos que reduziram a produtividade neste ano. Por outro lado, a área plantada no Brasil deve crescer. Uma das grandes expectativas para a safra de 2019 diz respeito ao trigo. Depois de apresentar maus resultados consecutivos, a colheita avança quase no finalzinho e sinaliza bons indicadores aqui no Rio Grande do Sul. E é sobre isso que eu vou falar agora com o diretor executivo da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias aqui do Rio Grande do Sul, Sérgio Feltraco. Bom dia. Bom dia, Lisamara. Bom, temos uma safra melhor esse ano do que a do ano passado. Isso já é fato, não está concluída a colheita, mas já dá para bater o martelo. Melhor e boa. Nós temos sim uma oportunidade de colher ou de ceifar dos campos dos nossos trigais um produto de uma boa qualidade, um volume adequado às condições climáticas que a cultura foi acometida durante o seu desenvolvimento. Tivemos diferentes comportamentos de acordo com algumas regiões produtivas no nosso estado. Nosso estado parece tão pequeno, mas ele tem uma diversidade de áreas e de condicionantes para a produção de trigo que oferece variabilidade tanto de produção como também de ocorrências climáticas que podem afetar mais um canto ou menos outro. O trigo é uma lavoura de inverno, mas se a geada vier tardia,
Dá problema. A partir da fase de alongamento, né, e principalmente na fase de enchimento de grão, dependendo da severidade da geada, nós podemos perder totalmente essa atividade. E tivemos sim ocorrência de geadas bastante intensas, onde em algumas regiões esse efeito foi melhor identificado na medida em que foi iniciados os trabalhos de colheita. Talvez esse tenha sido um dos pontos, aliado às chuvas que foram registradas no final de ciclo, que fizeram perder um pouco de qualidade, mas não tanto ainda em produtividade. Nós estimamos que o Rio Grande do Sul tenha, nas suas 700 mil hectares plantadas, obtido um produto final de 1.800.000 toneladas de trigo. E destes, 75% tem uma característica de destinação para moagem, 25% de destinação para fábrica de rações. Dos 75% destinado à moagem, talvez 50% tenha a aptidão de alcançar mercados específicos da panificação. Os demais vão servir de trigo para moagem, mas com formação de blend com outros produtos, tanto para massa quanto para biscoito. Sérgio, e o trigo precisa ser traçado o cenário em nível Brasil e Rio Grande do Sul. O país importa metade do trigo que consome. Nós consumimos em torno de 12 milhões de toneladas, importamos 6 milhões. Mas no Rio Grande do Sul, produzimos mais do que consumimos. A saída é exportar o trigo. E esse ano tem um diferencial. Nós praticamos mercado futuro na safra de trigo. Vendemos lá na frente, antes de colher. Antes do trigo ser problema, Lizemara, podemos dizer. Nas exportações anteriores, nós sempre tivemos problemas de abundância de oferta e qualidade inferior do nosso trigo. Nesta safra, isso nós podemos dizer é um crédito de uma discussão que a FECOAGRO, a Federação das Cooperativas, tem conduzido há mais de 3 anos, é de construir diversidade para a aptidão, para a cultura de trigo, para diferentes tipos de mercado. E o mercado de exportação é um mercado que tem condição de garantir liquidez ao produtor. Quando nós olharmos o trigo produzido no Brasil e destinado apenas para as indústrias brasileiras, as indústrias têm uma cadência de uso e essa cadência de uso muitas vezes não se comunica com a necessidade de liquidez do produtor. E faltam mecanismos de apoio à comercialização para garantir essa liquidez antecipada ao produtor. No mercado de exportação, nós construímos esse caminho. E nesse ano, de forma inédita, sim, meses de julho, meses de agosto e de setembro, quando nós tínhamos a cultura ainda em desenvolvimento, nós tivemos oportunidade de oferta de preços atrativos no mercado internacional que garantiram hoje um volume aproximadamente de 500 mil toneladas das 1.800 que estão sendo produzidas já estão fixadas para serem exportadas. Bom para o produtor, infelizmente não temos a condição de desfrutar que esse produto gaúcho abasteça o mercado nacional, onde nós teríamos uma conveniência, né? Mas o mercado nacional, principalmente do setor de indústria, vai buscar alternativas, né? Tanto na Argentina, que é o tradicional ofertante, para as 12 milhões de toneladas que a gente precisa. O fato é de que o Rio Grande do Sul, produzindo 1.800.000, nas indústrias locais, ele teria uma capacidade de atender uma capacidade industrial instalada para buscar aproximadamente 1 milhão de toneladas durante todo o ano. A gente pretende perseguir esse espaço de comercialização, tornando o trigo gaúcho um atuante permanente no mercado internacional. Para onde está indo o trigo gaúcho? Nos últimos 3 anos, nós temos verificado assim demandas dos países como Tailândia, Vietnã, enfim, países, Arábia Saudita, né, são normalmente países que têm buscado esse nosso produto para uma destinação, inclusive, de consumo humano, não só para ração. Porque a demanda, a qualidade específica exigida no mercado internacional, ela não é tão rigorosa quanto a qualidade exigida para o mercado interno brasileiro. E nós somos bem exigentes. Se a gente falar aqui dos gaúchos, por exemplo, nosso pãozinho francês, a gente quer um trigo específico. Então, isso também acaba restringindo. Perfeitamente. E muitas vezes as variedades evoluíram para poder atender essa demanda de mercado. No entanto, as condições climáticas, junto com o potencial genético das variedades desenvolvidas nos últimos anos, não tem permitido que o trigo entregue essa qualidade que foi incorporada geneticamente para atender o mercado brasileiro. São muitas variáveis climáticas, variáveis agronômicas, enfim, de solo, que não permitem nós chegar nesse espaço. Mas o que a gente tem que perseguir? Nós precisamos ter um espaço considerado de atividade tritícola no inverno.
Por quê? Porque a atividade de verão, apenas a soja, a gente está verificando que há um estreitamento de rentabilidade e isso não sustenta toda a nossa agricultura. Mesmo que nós tenhamos um papel importante como exportadores de grão, mas os sinais que nos são demonstrados no futuro vão demandar da necessidade de nós ter, sim, um enfoque mais sistêmico na produção, onde é fundamental ter alternativas econômicas durante o ciclo de inverno também. E também para cobrir o solo, para preparar para o plantio de verão. Com certeza, isso é uma prática agronômica indispensável, né? Porque um dos grandes desafios para nós poder ter ganhos de produtividade daqui à frente é justamente nós desenvolver técnicas agronômicas que nos qualifiquem o solo, que nós desenvolvemos qualidade desse solo. Os níveis de produtividade vão ser alcançados se nós conseguir reunir sistemas de tecnologias que possam garantir qualidade física, química e biológica nesse solo, para poder resistir melhor às mudanças climáticas de estiagens curtas, né? E poder, sim, manifestar cada vez mais o potencial genético que tem sido incorporado, embarcado em nossas sementes. É interessante, né? Nós temos uma superprodução de soja para vender, de arroz para vender, de milho para vender para fora, e não temos uma produção no Brasil de trigo suficiente, e o feijão a gente traz alguma coisa de vez em quando, temos que importar também. Precisamos melhorar essa produção de trigo, a gente fica na torcida aqui, Feltraco, para que tenhamos todo esse conjunto, uma política de incentivo que precisa ter a renda no bolso do produtor, mas vai proteger o nosso solo, garantir a vida, sobrevida do nosso meio ambiente e vai também garantir o nosso pãozinho delicioso, massas, biscoitos, enfim. Eu adoro tudo que tem massa. Então vamos ficar numa torcida aí, Feltraco. O complemento cada um faz, mas nós temos que ter sim condição estrutural para garantir essa produção. Muito obrigada ao Feltraco da FECOAGRO, que fez então uma parte do AgroBand de hoje conosco. E o programa vai ficando por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. Até o nosso próximo encontro. Tchau!